Salve, salve, galerinha! Terceiro ano do ensino médio. Vamos conversar um pouquinho sobre a Segunda Guerra Mundial. Meus queridos, o eixo temático são as disputas geopolíticas e diferentes fronteiras e a organização da geografia política no mundo atual, no Estado e organização do território. Estamos dentro do tema tópico Segunda Guerra Mundial e a habilidade que nós queremos desenvolver com esta aula é comparar e avaliar os processos de ocupação e espaço e a formação de territórios, as territorialidades e fronteiras, identificando o papel de diferentes agentes, como os grupos sociais, culturais, impérios, estados nacionais e organismos internacionais, e ainda considerar os conflitos populacionais, tanto internos quanto externos, e toda a diversidade étnico-cultural e as características socioeconômicas, políticas e tecnológicas. E os conteúdos relacionados ao tema da aula de hoje é política, economia, conflitos, desterritorialização, reterritorialização, tecnologia e globalização. Meus queridos, vamos então para o início da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, ela ocorreu entre 1º de setembro de 1939 e terminou em 8 de maio de 1945. As operações militares envolveram 72 países, sendo assim, foi considerado o maior conflito da humanidade, acontecendo em diferentes locais da Oceania, da Ásia, da África e da Europa. Quais foram as causas da Segunda Guerra Mundial? Meus caros, para entendermos as causas da Segunda Guerra, nós precisamos levar em conta as consequências da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, ela ocorreu entre 1914 e 1918 e ela termina, então, com a derrota da Alemanha e a assinatura do Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes, ele está aqui do ladinho para vocês, parte, né, um trecho do Tratado de Versalhes que diz o seguinte, no seu artigo 102, determinava que a cidade de Danzig era considerada cidade livre e administrada pela Liga das Nações. A Liga das Nações, ela foi então formada no final da Primeira Guerra Mundial e agora ela tinha um controle, né, sobre uma cidade alemã, ou seja, nós estamos falando de uma descentralização política, então, no território alemão. O seu artigo 119 determinava que todas as colônias alemãs deveriam passar para as mãos dos aliados. Então, a Alemanha perderia tudo aquilo que ela já havia conquistado. E o seu artigo 160, ele estabelecia a quantidade máxima de tropas que a Alemanha poderia manter, além, meus queridos, de pesadas indenizações que os alemães deveriam pagar aos países vencedores da Primeira Guerra Mundial. Quem foram os vencedores da Primeira Guerra Mundial? Nós tivemos a Tríplice Entente, uma das alianças formadas na época para a Primeira Guerra Mundial, como a vencedora. Na Tríplice Entente, nós tínhamos a Inglaterra, a França, e nós tínhamos também os Estados Unidos, né, que no finalzinho da guerra, ele entra para garantir a vitória da Tríplice Entente. Termina a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha está derrotada e o grande vencedor, que se tornou o país mais importante economicamente do mundo, os Estados Unidos da América. E agora, nesse período pós-Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos, então, eles vão financiar a recuperação econômica da Europa. Meus queridos, mas quando chega no ano de 1929, um período em que já havia terminado a Primeira Guerra Mundial e ainda não começou a Segunda. Então, 1929, os Estados Unidos entram numa profunda crise de superprodução, conhecida como crack da Bolsa de Nova York, né? E aí, meus queridos, nesse momento, vários países, várias economias de países dependentes também entraram em crise mundo afora. Por exemplo, o Brasil também sofreu consequências da crise de 1929 nos Estados Unidos, e isso trouxe ainda mais dificuldades econômicas para a Europa. E o que isso tem a ver com a Segunda Guerra Mundial? Tem a ver porque é o seguinte, o agravamento dessa crise econômica na Europa aumentou aquele sentimento de derrota e de fracasso entre os povos alemães.
E eles, então, se viram... A única saída que eles encontraram era, então, apoiar os ideais do Partido Nazista. Era a saída enfrentada pelo país, a situação, né, a saída para enfrentar a situação pelo país. E à frente desse partido estava, então, Adolf Hitler, como você pode observar nas imagens. Adolf Hitler chega ao poder na Alemanha em 1933 e ele defendia uma política totalitarista, né? E ideias como críticas aos termos do Tratado de Versalhes, como vocês viram, o Tratado de Versalhes ele foi assinado colocando fim à Primeira Guerra Mundial, mas ele trouxe pesadas imposições aos alemães, e agora Hitler conclama a população alemã e diz o seguinte, que o Tratado de Versalhes ele não tinha mais sentido para a Alemanha. A Alemanha não estava mais disposta a cumprir, né, todo aquele procedimento estabelecido pelo Tratado de Versalhes. Então, ele começa a defender a superioridade do povo alemão, a culpabilização dos judeus pela crise econômica e perseguição a esses povos, o isolamento em campos de concentração e a eliminação desses mesmos povos e de outros como ciganos, homossexuais e deficientes físicos e mentais. Pregava ainda, meus queridos, a teoria do espaço vital, a qual defendia a unificação do povo alemão. Esse povo alemão que estivesse, né, disperso pela Europa, ele deveria ser unificado. E essa era uma justificativa para o expansionismo nazista na Europa. Bom, assim como a Alemanha, a Itália também se encontrava na mesma situação. Né? E aí um grupo antiliberal, anticomunista, se aproveitando dessa crise econômica, né, fortaleceram os seus ideais, conquistaram o apoio da população. E aí surge o fascismo na Itália, que também é um regime totalitário, extremista, liderado pelo Benito Mussolini, como você vê na imagem. Nesse momento, tanto a Itália como a Alemanha partilharam dos mesmos objetivos, o que levou as duas nações a assinarem em 1936 um tratado de amizade e colaboração entre os países. E mais tarde, o Japão também começou a fazer parte dessa aliança, culminando na formação do chamado Pacto Tripartite, né? Um pacto entre os três países, Alemanha, Itália e Japão. E aí, juntos, eles formaram, então, o chamado Bloco do Eixo, como vocês podem ver na imagem. A Alemanha, a Itália e o Japão, também representados aqui neste globo. Meus queridos, década de 1930, os alemães eles voltaram-se, a princípio, contra a Áustria. Eles se voltaram contra a Áustria. E a Áustria era uma nação historicamente de idioma e cultura alemãs. E os alemães, em 1938, então, eles iniciaram uma campanha maciça para garantir a unificação dos dois países, como você pode observar aqui nessa frente. Olha, uma campanha para, então, garantir a unificação desses dois países. Era o projeto de expansionismo alemão. E isso se concretizou em março de 1938, em um evento, né, que ficou conhecido como Auschwitz. E depois os alemães voltaram-se também contra a Tchecoslováquia, e agora o objetivo dos alemães, né, ao partirem contra a Tchecoslováquia, era exatamente essa região chamada de Sudetos, essa região que está colorida de marrom, que era o objetivo dos alemães, a anexação dessa região. Então, veja, por conta dessa região, nós tivemos, então, um desgaste muito grande nessa parte da Europa, Alemanha, Áustria e a Tchecoslováquia. Meus queridos, e aí as exigências alemãs contra os Sudetos, elas se alarmaram. A Alemanha colocou a boca no trombone e vamos para cima e vamos anexar o Sudeto, vamos então unificar a Áustria, né? E aí os ingleses e os franceses, naquela tensão muito grande, e havia uma tensão diplomática muito grande na Europa, e essa tensão aumenta com essas propostas alemãs, e aí, para contornar
essa situação, né? Foi então realizada a Conferência de Munique. Essa Conferência de Munique, meus queridos, realizada em 1938, na realidade foi uma tentativa de evitar que a Segunda Guerra Mundial acontecesse. Porque nessa conferência, ingleses e franceses, temerosos de que uma guerra fosse iniciada, eles cederam às pressões alemãs e permitiram que os alemães invadissem o território da Tchecoslováquia, o Sudeto. E aí, o que os ingleses e os alemães colocaram para Hitler é o seguinte: olha, tudo bem, nós vamos ceder, e você pode invadir essa região, pode tomar o território do Sudeto, da Tchecoslováquia, mas desde que você, Hitler, faça com que essa seja a sua última exigência, desde que você, então, cumpra conosco esse acordo. Essa vai ser a sua última exigência, nada mais. E Hitler, né, estrategicamente, Hitler falou: eu aceito então o acordo, eu firmo esse acordo com vocês, ingleses, franceses, vamos firmar esse acordo. Meus queridos, mas acontece que Hitler não cumpriu esse acordo. Ele não cumpriu esse acordo e em 1939 Hitler inicia o projeto de invasão da Polônia. Observe aqui no mapa. Olha, ele anexou os Sudetos, né, que era o país dos Sudetos, assim chamado, né? E aí, em 1939, ele fala: vamos invadir a Polônia. Muito bem. E aí, o que acontece? Os ingleses e os franceses, eles assinaram, então, acordos com a Polônia. Né? Olha, vamos assinar aqui um acordo, vamos nos unir contra qualquer agressão possível da Alemanha. E vamos formar um bloco aqui, vamos nos aliar, né? Ingleses, franceses e a Polônia. Só que Hitler, meus queridos, Hitler subestimou a Inglaterra, subestimou a França, não acreditou na resposta francesa e inglesa, e aí o que ele fez? Não quero saber. Vamos então atacar a Polônia. E isso ele fez. 1º de setembro de 1939, então a Alemanha invade a Polônia. E esse ato de agressão, ele foi exatamente o estopim da Segunda Guerra Mundial, pois dias depois o Reino Unido e a França declararam guerra à Alemanha. E os grupos, então, que se enfrentaram nessa guerra, né, foram os aliados, formados, então, pelo Reino Unido, pela França, pela União Soviética e Estados Unidos, e o eixo formado pela Alemanha, Itália e Japão. E aqui nós temos à nossa direita, né, a Alemanha de Hitler, a Itália de Mussolini, são os grandes líderes dessa região, né, o Japão de Hirohito, os aliados, nós temos aqui a Inglaterra, de Churchill, a França de Gaulle, a União Soviética de Stalin e os Estados Unidos do presidente, na época, o presidente Roosevelt. Muito bem, e aí nós terminamos, pessoal, esse vídeo, né, com o momento em que vai eclodir a Segunda Guerra Mundial. Próximo vídeo, nós já vamos então conversar sobre as fases da Segunda Guerra Mundial. Então, fiquem comigo nas próximas aulas e fiquem todos bem. Um grande abraço para vocês.